Olá, boa noite a todos, bom dia, sejam muito bem-vindos à live de hoje. Deixa eu ajustar aqui o volume. Muita satisfação de começar então hoje essa série de lives que vão tratar sobre o autismo. Espero que seja uma live bem tranquila, bem legal. Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer pergunta, quiserem compartilhar alguma vivência de vocês, podem ficar bem tranquilos, tá? Pode ficar bastante à vontade. Vocês estão me ouvindo bem? O som tá ok? Coloca aqui nos comentários de onde você é, para que a gente possa interagir um pouquinho. Furukawa Regina, seja bem-vinda. Marli Gentili Rodrigues Nagahashi, desculpa. Seja bem-vinda. Sejam todos bem-vindos. Lorena Takeuchi, como vocês estão? Paul Springfield, de Maibashi Guma, seja bem-vindo. Thiago Santos, Akemi Arão de Toyota, em Haiti, que legal. Legal, fico feliz, né, que vocês tenham reservado um tempinho nessa sexta-feira à noite, né, para a gente poder falar um pouquinho sobre esse assunto que é tão importante. Então, aproveitando, né, que agora, dia 2 de abril passado, foi comemorado, celebrado e essa questão do Dia Mundial, né, da conscientização do autismo. Ainda a gente vai ter um tempo, né, para poder falar, para que as pessoas possam ter consciência do que é o autismo, e quanto mais informação, maior o respeito, né, para entender que não é às vezes por querer, não é uma questão relacionada a valores, a educação, a boas maneiras, digamos assim, né, quando a gente tem uma situação envolvendo uma crise de ansiedade ou uma crise de birra de um autista. Então a gente, né, tem essa possibilidade de ir explicando o que é e como é, que as pessoas consigam então ter uma compreensão maior e, né, consequentemente um respeito maior também, tá bom? Então, Thiago Santos de Toyokawa, sejam bem-vindos, a gente já pode começar. Então, para quem não me conhece, eu sou Juliana Nakazaki, sou psicóloga desde 2017, 2018, que eu venho fazendo lives para o Portal Me, explicando e falando sobre a minha experiência, né, as minhas especialidades dentro da psicologia, que são, né, a parte do autismo e de crianças com necessidades especiais e adultos também, e transtornos de humor, então depressão, síndrome do pânico, crise de ansiedade, né, transtornos de ansiedade e de personalidade. Então, depois, né, se vocês também quiserem sugerir algum outro tema para que a gente possa fazer essas lives no próximo mês, fiquem bastante à vontade também, tá? E aí, durante a minha vivência no Japão, eu passei 3 anos aí atendendo crianças brasileiras autistas. Não só autistas, mas também com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né, o famoso TDAH, e outras questões emocionais e comportamentais, mas principalmente autistas, e o autismo acabou sendo, né, a minha referência aí. Inclusive eu tive a oportunidade, né, de fazer o acompanhamento terapêutico de uma criança brasileira dentro de um Yotien japonês e entender um pouquinho também como funciona o sistema educacional aí do Japão, e que me ajudou muito para orientar as famílias, né, e outros pais com relação a essa questão também do autismo. Então, novamente agradeço a todos pela participação, agradeço muito ao Portal Me e vamos falar um pouquinho então sobre o autismo. O que é o autismo, né? Então, o autismo ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. O que significa? Que dentro do crescimento, do desenvolvimento infantil da criança, existe uma diferença de como esse cérebro se desenvolve.
Então, ele se desenvolve, né, com algumas particularidades, e por conta disso, os comportamentos daquela criança são diferentes, né? Ela apresenta alguns grupos de comportamento ou de percepção do mundo que são atípicos, como a gente chama, né? Então, as crianças neurotípicas são as crianças e os indivíduos, né? Porque não é só criança. Então, para quem não tem autismo ou nenhum outro transtorno relacionado ao desenvolvimento, a gente chama de neurotípico, e para as pessoas autistas e que têm algum outro tipo de transtorno do neurodesenvolvimento, a gente chama de atípicas ou de neurodiversos. Então, significa que o cérebro tem um funcionamento específico e que isso, né, acaba, como eu disse, comprometendo e trazendo uma diferença, né, no comportamento dessa pessoa, e que a gente começa, assim, a investigar e a diagnosticar enquanto criança. A ciência, felizmente, evolui todos os dias, né? A gente vê aí uma série de pesquisas nos últimos 7, 10 anos relacionadas ao autismo, que anteriormente era classificado de uma forma, né, como uma doença, e que agora, por conta de todas as pesquisas que são feitas e do avanço mesmo da ciência e da medicina, a gente tem uma outra visão, né, de que não é uma doença, né, é um transtorno, é uma condição e uma forma que o cérebro funciona diferente do que a gente chama de normal. A gente não costuma usar muito esse termo porque somos todos muito diferentes. Por mais que às vezes as pessoas neurotípicas, né, que não têm transtorno, elas seguem um padrão, existem sim os marcos do desenvolvimento, que eu já vou falar sobre isso, nem sempre é exatamente igual para todo mundo, né? Para quem tem mais de um filho, consegue perceber isso. Às vezes um andou mais rápido, às vezes um engatinhou, o outro não, às vezes um teve a dentição mais rápida, o outro não, às vezes um falou mais rápido e o outro mais devagar, e tudo bem, né? Contanto que a gente respeite um pouquinho, com um pouco de tolerância, a questão dos marcos, é fundamental que a gente consiga entender como é que funciona, então, como que pode funcionar, né, o cérebro desse autista. Tudo bem até aqui? Tá tranquilo? Então vamos lá. Então vamos falar então sobre os marcos do desenvolvimento. Quando uma criança nasce, ela tem ali, né, toda a capacidade de um desenvolvimento normal, né? Se ela não teve nenhuma intercorrência no parto, se ela não teve nenhuma questão relacionada, né, durante a gestação, foi uma gestação bem acompanhada, tranquila, ok, então essa criança vai se desenvolver. A partir, por exemplo, dos 2, 3 meses, essa criança começa a emitir o que a gente chama de sorriso social. Então, você olha para o bebê, você sorri e ele repete aquele sorriso, né? Isso geralmente acontece com 2, 3 meses. Tudo bem se acontecer com 1 mês? Tudo bem. Tudo bem se acontecer com 4 meses? Tudo bem, né? Agora, se a criança tem 8 meses e ela não sorri, vamos prestar um pouquinho de atenção nisso. Ok. Passando para os outros. Geralmente, com 5, 6 meses, a criança ela já rola, né? Na cama, você coloca ela ali na cama, no tatame, no chão, ela rola, ela tem essa habilidade. Já, né, com 7 meses, mais ou menos, ela vai começar a sentar. Com 9 meses, ela já vai poder, tem a possibilidade de começar a apoiar nas coisas, de querer ficar em pezinho. Com 11 meses, ela já tem a possibilidade de se apoiar e, né, e caminhar apoiada. Com 1 ano, 1 ano e 2, a criança provavelmente já tem que estar andando. E nessa fase também, ela tem que começar a interagir, né? A partir dos 7 meses, a criança começa numa fase de estranhamento. Então ela tem todo um desenvolvimento, entendendo que ela é um indivíduo único, né, que não tá ali vinculado literalmente com a mãe, então ela começa a estranhar. Mas com 9, 10, ela já interage, né? Então ela brinca, ela corresponde, ela começa, a partir de 1 ano, às vezes um pouquinho antes, ela começa a fazer imitações. Então tudo isso vai seguindo esses marcos, né, que são acompanhados pelo pediatra. E, ok, geralmente,
quando o autismo, que depois, né, vou falar também um pouquinho sobre a questão dos níveis, né, que a gente tem o leve, o moderado e o severo. Quando a gente não está lidando com um caso de um autista severo, a maioria dos sintomas vai aparecer a partir dos 18 meses. Então, até 18 meses, o desenvolvimento dessa criança está sendo normal. Então, ela te olha, né? Quando a mãe está amamentando ou quando alguém está conversando com ela, ela consegue se reconhecer. Então, quando você chama pelo nome, ela olha para você, ela presta atenção, né? Ela interage, ela gosta de estar entre outras crianças ou mesmo entre outras pessoas da família. Ela faz a utilização dos brinquedos de uma forma adequada, né? Então ela brinca ali com o carrinho, com a bola e tudo mais. E a partir, então, de alguns momentos, 18 meses que existe, né, uma mudança no comportamento e no funcionamento do cérebro, aí as coisas às vezes começam a mudar. A minha criança olhava para mim, ela brincava comigo e agora ela não brinca mais, né? Alguns autistas moderados, um pouco antes disso, lá com 8, 9 meses, podem apresentar uma diferença no comportamento. Então, por exemplo, a criança ela gosta de carrinho, mas aí ela enfileira os carrinhos. Ela só gosta de empilhar coisas, qualquer que seja, né? Não só bloquinhos. Mas tudo ela gosta de empilhar, tudo ela gosta de organizar, tudo ela gosta de enfileirar. Ela organiza de forma diferente e uma forma que a gente olha e fala assim, nossa, que jeito estranho de brincar com aquilo. Porque é diferente, né? Então são esses pequenos detalhes que começam a fazer sentido quando a gente pensa que tem alguma coisa que precisa ser investigado. Tem alguma coisa que não sei, tá me incomodando, não tá legal, acho que não é desse jeito. Para as mães e pais de primeira viagem, por conta realmente de tudo que a gente tem de informação hoje, fica um pouco assustador, né? Se vê alguma coisa que não tá ali certo, uma birra, um choro, ou essa questão, né, às vezes da criança não responder pelo nome, os pais já começam a ficar apavorados, será que meu filho é autista? Mas calma, vou falar um pouquinho também sobre a questão das características, tá? De como é que a gente define, então, e faz o diagnóstico do autismo. Então, ok, vamos imaginar que essa criança, então, está se desenvolvendo super bem, 18 meses, 24 meses, a criança deixa de verbalizar, ou ela sempre falou pouquinho, e aí ela não desenvolve. Ela começa a evitar o contato social, ela começa a apresentar comportamentos repetitivos, né? Eu vou explicar mais pra frente também o que é. E principalmente ela muda, né, o seu comportamento com relação à família, né? Então ela já não interage mais com os pais, ela não olha, ela não responde quando ela é chamada, ela começa a apresentar então os comportamentos repetitivos e aí que as coisas, e principalmente a questão da fala também, ela deixa de falar ou ela começa a verbalizar muito pouco. Ou desde o começo, lá com 7, 8 meses, quando a criança começa a balbuciar, isso não acontece. Então, chegou nos 18 meses, né, 1 ano e meio, e a criança não apresenta esses marcos, então não interage, não olha, não responde ao ser chamado pelo nome, não se reconhece, né, não reconhece o próprio nome, não gosta de brincar com as crianças, nem com outras pessoas da família, com o pai, com a mãe. Brinca de uma forma diferente, né? Não faz a utilização que a gente espera dos brinquedos, principalmente, que é o que a criança tem ali de acesso, né? Então não faz o movimento de vai e vem com o carrinho, gosta de empilhar, gosta de organizar, enfim. E tem essa questão dos comportamentos repetitivos, que podem ser palmas, podem ser flapping, e aí, como eu falei, vou falar um pouquinho mais pra frente. E aí é um sinal de alerta, né? Para os pais começarem a pensar que, opa, peraí, eu acho que tem alguma coisa que não tá legal. Acho que já era para a criança estar fazendo isso ou estar fazendo aquilo. E aí a gente começa então a falar realmente de como é feito o diagnóstico do autismo. O diagnóstico do autismo, ele é muito sério, né? Porque a gente tem um estigma e um
preconceito de que o autista ele é extremamente incapaz, ele vai ser dependente para a vida inteira, porque ele não tem capacidade, e isso não é verdade, né? Os autistas a gente vê que tem assim, hoje, né, em dia, por conta de todas as pesquisas e as informações, a gente sabe que tem autistas talentosíssimos, super habilidosos, e que nunca tiveram um diagnóstico, né? Se adequaram ali ao meio por conta das próprias capacidades e habilidades, e que agora, né, adolescentes e adultos começam a ter o diagnóstico de autismo dentro do espectro, né? Isso é uma outra coisa que eu vou comentar também com vocês. Então, o primeiro passo é realmente entender o que é o autismo, para que a gente possa, né, primeiro, diminuir o preconceito e realmente valorizar essas pessoas, porque eu sei que para o pai e para a mãe, o diagnóstico de autismo, além de ser, né, muito impactante, traz muito medo, né? Medo de, nossa, como é que meu filho vai se virar? Como é que a gente vai, né, educá-lo? Em que escola que eu vou colocar ele? Então acontece uma série de questionamentos, né, de inseguranças para os pais, né, dos autistas, realmente por conta de tudo que a gente vive socialmente, né, dos preconceitos, do isolamento, da exclusão. Então a gente também vai falar sobre isso. Então, ok, voltando, né, sobre a questão do que é o autismo. Então, é um transtorno do neurodesenvolvimento. Ele tem 3 características principais. Quando a gente começa a pensar no diagnóstico de autismo, são essas 3 áreas grandes que a gente precisa investigar. Comunicação, então não é só não falar, né? Então, até porque a gente não se comunica apenas com a palavra, a gente se comunica com outras atitudes e outros gestos. Então, por exemplo, a maioria ou grande parte dos autistas não aponta, né? Porque quando a criança é pequena e não sabe falar, ela fala, dá, quer, esse. E a criança autista geralmente não faz, porque é uma forma de comunicação, né? Tem essa questão, né, de que quando a criança neurotípica, ela vai buscando estratégias, né? Se ela quer uma coisa, ela fica até você tentar descobrir o que ela quer. O autista não faz isso, né? Então ele tem uma dificuldade sim, não só no apontar, mas também não verbaliza, não balbucia, e acaba realmente tendo um comprometimento muito significativo da fala. Mas são todos os autistas que não falam? Não, não são todos os autistas. Mas a comunicação, como eu disse, não só a fala, ela é uma das grandes áreas comprometidas pelo autismo, tá? Socialização. Então, é uma criança que não interage com outras crianças, que tem uma dificuldade de fazer amigos, que tem uma dificuldade de se ajustar a novos ambientes, por exemplo, dentro de uma festa de aniversário, dentro de um evento social, um encontro da família. Essa criança tem dificuldade de estar ali, de interagir com as pessoas, seja os pares, né? Então, crianças da mesma idade, os irmãos, a família, amigos, e mesmo quando ela vai para a escola, então ela tem ali o mundinho dela e ela é autossuficiente, né? Então não vê a necessidade da interação com outras pessoas, tá? E assim, eu tô falando de uma forma geral, né, das características principais que a gente observa quando a gente vai começar, então, o processo de diagnóstico do autismo, e depois, né, mais especificamente para cada caso, né, a gente vai olhar qual é o comprometimento de cada uma dessas áreas. Às vezes o comprometimento, a gente faz, né, o diagnóstico. Então é um diagnóstico de um autista moderado, né? Mas às vezes para a parte de comunicação, ele é leve, ou ele não tem nenhuma questão. Mas para a parte de comportamentos repetitivos, é severo. Mas para a parte de comportamentos de linguagem, de socialização, é moderado. Então, são muitas variáveis, tá? E não se prendam somente, então ele é moderado, ele vai ser moderado para as 3 características. Não, isso pode, né, realmente mudar bastante de caso para caso. Ninguém é igual a ninguém,
e com os autistas não é diferente, tá? E a terceira grande área são os comportamentos repetitivos ou comportamentos ritualísticos. O que isso significa? São as estereotipias, como a gente chama. Então, assim, os autistas, eles precisam, né, de um movimento porque eles são muito sensíveis. A questão sensorial das percepções, né, dos nossos 5 sentidos, então olfato, tato, paladar, visão e audição, são às vezes extremamente sensíveis. Então tem autista que gosta muito de cor, tem autista que não gosta de cor, tem autista que gosta de som alto, tem autista que não gosta de nada de barulho, tem autista que se incomoda muito com a questão da iluminação, tem autista que não. E essa questão do comportamento repetitivo é uma forma do organismo de se autorregular. Então essa questão das palmas, do flapping, né, ou do balançar para frente e para trás. O flapping é esse movimento que pode ser de mãos, pode ser de braços, pode ser da cabeça, e vários outros. E os comportamentos ritualísticos é a criança estabelecer um ritual, por exemplo, quando ela vai comer, quando ela tá triste, quando ela tá brava, quando ela tá feliz, e sempre ser daquele jeito, né? Para que ela consiga se adequar àquele ambiente, precisa sempre, às vezes, ser a mesma roupa, o mesmo talher, ou o mesmo sapato, o mesmo lugar, né? A mesma rotina. Então, os autistas têm dificuldade para mudanças radicais. Então, quando vai acontecer alguma mudança na rotina dessa criança, você precisa prepará-la para isso. Porque a chance, né, dela ter um desequilíbrio quando existe uma mudança repentina é muito grande. Então, por conta disso, é importante entender as características do autista, daquele autista que é específico, né? Não dá para comparar, não é porque a gente classificar um é moderado ou um é leve que todos vão ter as mesmas características. Muito pelo contrário, cada um precisa de uma avaliação particular específica, tá? Não dá pra gente generalizar, assim como a gente não generaliza quem é o neurotípico, né? Deixa eu começar a responder aqui os comentários. O Milton Miyake tá dizendo: bom dia, eu tenho um filho autista que fala muito, tá vendo? Então, a gente acaba tendo essa questão do preconceito você pega uma informação, aí você formula um conceito próprio e a gente generaliza. Então todo autista não fala. Aí você vê um autista que fala muito. Todo autista faz o flapping, né, do balançar. Nem todo autista faz. Alguns autistas, inclusive, têm pouquíssimos comportamentos repetitivos ou às vezes é muito sensível. É um estalar de dedo e que passa despercebido. Por isso que é importante, né, a questão da avaliação e de entender que essas características, né, das 3 grandes áreas, socialização, comunicação e comportamentos repetitivos, vai variar, né, de caso para caso. Oi, Sebastião, boa noite, seja bem-vindo, obrigada pela participação. Deixa eu ver se alguém tem alguma dúvida, até agora tá tudo ok. Podem colocar aí as perguntas de vocês, tá, gente, nos comentários, que eu vou respondendo. Bom, então, né, vamos lá, voltando pro processo. Os pais, ou às vezes até a escolinha, percebe alguma mudança ou algum comportamento que não tá ali dentro do que se espera, dentro dos marcos do desenvolvimento. E então, o que a gente faz, né? Começa a questão da avaliação. Como é que é feita essa avaliação, né? Vou falar um pouquinho do Brasil e depois vou falar um pouquinho do Japão. Aqui a gente começa pelo neuropediatra ou um neurologista infantil, né? Que vai fazer uma entrevista com os pais. Não existe exame clínico específico para autismo. Você não consegue através de um exame de sangue, de um exame de imagem, não consegue, né? Você faz a observação clínica e existem ferramentas, né, alguns tipos de testes que geralmente são voltados para a família, né, para as pessoas que convivem e também podem ser aplicados na escola, né, para entender o comportamento dessa criança. Então, esses testes que geralmente são aplicados por psicólogos ou neuropsicólogos
é uma parte do diagnóstico. Aí o neuropediatra, e dependendo da idade da criança, tem outros profissionais que também podem estar incluídos dentro desse processo diagnóstico, como uma fonoaudióloga, uma psicopedagoga, uma terapeuta ocupacional, o psicólogo, né? Então a gente tem várias áreas. Porque, como eu disse no começo, o diagnóstico de autismo, ele é muito delicado, como qualquer outro diagnóstico de transtorno em crianças. E a gente precisa realmente ser muito cuidadoso. Então, a gente vai eliminando todas as outras possibilidades. A criança faz, sim, exames de imagem? Sim, para verificar se está tudo bem com o funcionamento do cérebro dela, né? As funções, os hormônios. Então, é para ser feita uma varredura de todas as possibilidades. Aí, ok, fisiologicamente a criança tá ok, hormônios ok, o funcionamento do cérebro é ok, tudo tá ok dentro do organismo, né, do corpinho dela, tá, então vamos passar para a parte psicológica, vamos passar para a parte emocional e de habilidades, e é por isso que tem esses profissionais envolvidos dentro do processo de diagnóstico do autismo, que às vezes não é tão rápido, né, como eu falei, porque a gente tem que fazer toda essa varredura para não dar um diagnóstico errado, né, que acaba rotulando a criança e criando toda uma questão ali dentro da família, um desconforto que às vezes, né, se não é um profissional capacitado, ou, né, vou pesquisar alguma coisa na internet e tal, eu acho que meu filho é autista, não é assim que funciona, precisa ser por um profissional realmente assim, especializado, atualizado, para fazer esse diagnóstico da forma correta. E sempre quem fecha o diagnóstico é o médico, tá? Que aí vai propor, né, uma série de intervenções, a gente vai falar sobre isso também na live do dia 30, né, sobre as intervenções precoces, depois eu vou falar também sobre a questão da família, né, da família autista, no dia 16, se eu não me engano, e falar também sobre a questão, né, não só das características do autismo, mas como é que a gente consegue, então, entender, né, o funcionamento dessas pessoas, tá? Então a gente começa o diagnóstico, ok, fechou o diagnóstico, né, fez toda essa bateria de exames, fez toda essa verificação, tá. Aí a gente começa então a criar um plano terapêutico de acordo com as necessidades dessa criança, né, para que ela possa desenvolver as suas habilidades, porque, volto a dizer, todos nós temos tanto dificuldades quanto habilidades. E com o autista não é diferente. A gente precisa começar a entender e colocar na nossa cabeça que é, sim, importantíssimo, é fundamental estimular, né? Para que esse autista ele possa ter autonomia, para que ele possa expressar, né, os desejos dele, para que ele possa expressar os sentimentos dele. Vai ser de uma forma diferente? Sim, mas é possível, né? Então que os pais eles tenham essa percepção de correr sim atrás, né? Não deixar as coisas ali, nossa, autista, não tenho o que fazer. Tem sim, né? Procure informações. Felizmente aí no Japão a gente tem vários profissionais. Hoje, né, eu sei que hoje em dia tem vários locais de estimulação que tem profissionais, inclusive brasileiros, que foi como eu atuei aí, né? Então foi dentro de uma instituição japonesa, mas voltado para o público estrangeiro. Então tem sim muitos bons profissionais atuando diretamente com autismo, né? E trazendo tanto a informação quanto esse acolhimento para a família, que é importante, e também, né, fazendo o desenvolvimento das crianças, tá? Agora, como é que funciona aí no Japão? Pela experiência que eu tive, né, e as coisas que eu pesquisei no período que eu estava aí. Quando a criança aparece com alguns sintomas, né, ou com algumas características que sugerem, então, o autismo, ela precisa também passar por uma avaliação médica, até para que ela possa ter acesso aos serviços, né, então, para ser encaminhado para um Deisabsu, alguma coisa assim, precisa dessa avaliação. É uma avaliação diferente,
né? Eu já ouvi inúmeros relatos de pais que levaram o filho para uma avaliação, por exemplo, vai fazer a avaliação de 3 anos, né? Que tem, assim como aqui no Brasil, periodicamente as crianças vão ao pediatra para verificar se está tudo ok. Então, eu já ouvi de muitos pais, né? Eu fui levar meu filho para avaliação de 3 anos, saiu de lá com diagnóstico de autismo, né? Alguns, ok, corretos, né? A gente depois fazendo uma reavaliação percebeu que realmente era um caso de autismo. Para quem tá na área, às vezes a gente olha, observa a criança e não tem dúvida que a gente está lidando, né, com um caso de autismo. Mas em outros casos, o diagnóstico não é feito da forma correta. Pode sim ter uma dificuldade, mas que às vezes não necessariamente é autista. E aí a gente tem um complicador, né? Porque, como eu disse, abala toda a família, tem toda uma questão de rotular essa criança. Às vezes ela não vai ter acesso a uma educação regular, ela vai para uma educação especial e que compromete o desenvolvimento, porque daí, né, limita a criança na questão de oportunidades. Por isso que eu vou sempre pedir para os pais, mesmo aí no Japão, né? Minha página, depois o pessoal do Portal Me vai colocar. É o @psicóloga Juliana Nakazaki. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode me mandar mensagem, eu faço orientação de que região que você mora, procura tal lugar, vai procurar por essa informação, né? Não fiquem acomodados de então, né, o médico japonês diagnosticou meu filho como autista, eu não tenho mais o que fazer. Tem sim, né? Às vezes pode não ter, de repente, na região que você mora, mas pelo menos tentar buscar informação para poder estimular essa criança, para que ela tenha os acessos, né, para que ela tenha as oportunidades de se desenvolver, tá? Então façam isso, não esperem, né? E isso é uma coisa que também, né, que a gente vai falar nessa live de intervenção precoce, do quanto é importante essa intervenção, o quanto antes. Às vezes demora um pouquinho, né? Aqui no Brasil e em outros lugares, né? Tem países da Europa que às vezes leva mais de 1 ano investigando a criança antes de fechar o diagnóstico de autismo, né? Ou outro diagnóstico de transtornos do neurodesenvolvimento. Mas você não pode esperar 1 ano para isso. A partir do momento em que você vê que o seu filho não está desenvolvendo, 1 ano e meio não fala, não interage, procura por ajuda, procura um psicólogo, procura, né, às vezes uma fono, para ver o que está acontecendo e para que essa criança realmente tenha essa estimulação, tá? Que às vezes pode ser um atraso do desenvolvimento que com a intervenção a gente recupera, né? A não ser que seja um atraso muito significativo e que esteja relacionado a alguma outra questão, né, do funcionamento do cérebro, mas tirando isso, se às vezes é um atraso do marco, fazendo a intervenção é possível resgatar, né? Então não esperem, a partir do momento que você percebeu que tem alguma coisa que não tá legal, e quando a gente tem mais de um filho, fica mais fácil de perceber. Claro que cada um tem o seu tempo, mas os marcos existem e é preciso a gente acompanhar. A partir do momento que a gente percebeu que, né, como eu falei, 1 ano e meio, não balbucia, não fala papai e mamãe, não aponta, né, tem uma utilização diferente dos brinquedos, começa a apresentar os comportamentos repetitivos, né, uma criança que balança sempre o corpo, que balança sempre as mãozinhas, que bate palma, que morde a mão, que morde os lábios, que puxa o cabelo, e faz isso frequentemente. Opa, peraí, por que será que está acontecendo isso? E ir atrás, né, das informações. Então vamos lá, vamos responder aqui que eu vi que tem algumas perguntinhas. Bom dia, Rosemary, seja bem-vinda. O Milton Miyake está perguntando se o autismo tem cura. Não tem, Milton, até porque a gente, como eu disse, nessa nova classificação que a gente tem do autismo, ou do TEA, né, como a gente chama, então é transtorno do espectro autista, porque tem algumas pessoas que não têm o diagnóstico de autismo, porque não fecha, né, os requisitos para o diagnóstico, mas que tem algumas características do autismo.
seja através da questão da comunicação, ou da socialização, ou dos comportamentos repetitivos, e aí tem umas subdivisões, né, dentro desse pacotão, vamos chamar assim, do TEA, né, dos transtornos do espectro autista. Por exemplo, tem o Asperger, que é uma pessoa que fala, que consegue se relacionar, mas que tem muita dificuldade na questão das relações interpessoais, né? Pessoas que às vezes são extremamente metódicas, pessoas que têm uma questão relacionada ao toque, né? Ao transtorno obsessivo compulsivo, que tem muitas manias. Então, são algumas das características, né, do autismo, do espectro autista, mas não necessariamente é o autismo. Então, né, e a forma como o cérebro funciona, né? Como a gente chama a neurodiversidade. Então, não é uma doença, é uma condição. A criança, o indivíduo nasce, né? A gente ainda, as pesquisas não apontam um aspecto apenas ou uma causa específica para o autismo. A gente tem a questão genética, né, que não é hereditária. É importante a gente falar, frisar essa diferença. Então, hereditário é aquilo que passa de geração para geração, né? Características como cor de cabelo, cor de olhos, tom de pele, né? Enfim. E genético é a constituição daquela pessoa. Cada um de nós tem um DNA que é único, nosso, exclusivo, né? Então, no DNA daquele indivíduo existe uma diferença, né? Que ainda a gente, né? Como eu falei, as pesquisas do autismo não param, mas ainda não existe uma única causa, né, específica para que o autismo aconteça. Então, tem a questão genética e tem a questão ambiental, né? Então, fatores externos do ambiente, das vivências, da experiência daquela criança que, de repente, dão o start, né, o gatilho. Muitas pessoas falam, então meu filho, né, ficou autista depois que ele tomou vacina. Isso também não é verdade, tá? As vacinas não causam autismo, tá? A gente precisa procurar informação de referência, a gente precisa procurar informação baseada na comprovação científica para evitar, inclusive, né, um sofrimento maior, às vezes, dessa busca por uma cura, de às vezes submeter a criança por tratamentos extremamente invasivos, por uma condição que, né, ela não vai mudar. Claro, dá para melhorar algumas questões? Sim, e é por isso que a intervenção é super importante, porque aí os profissionais, né, então psicopedagogo, fono, psicólogo, como eu falei, terapeuta ocupacional e o próprio neurologista ou neuropediatra vai fazendo essa intervenção de, ele tem muita dificuldade nisso, então vamos trabalhar isso, né, para que a criança tenha autonomia, para que a vida dela seja melhor, ela tenha qualidade de vida, né? Então, por isso que a intervenção é importante, mas cura não existe, tá, Milton? Acho que você me fez uma outra pergunta aqui, né? Vamos lá. Onde tá? Você disse que quem fecha o diagnóstico é o médico, né? Que médico seria? Então, Milton, aqui no Brasil é o neuropediatra ou neurologista, ou até mesmo pediatra, mas geralmente, né, ele vai solicitar a avaliação de outros profissionais, como, por exemplo, o psicólogo ou neuropsicólogo, que vai aplicar os testes na família, né, vai fazer a observação clínica dos comportamentos da criança e elaborar esse relatório. Aí ela manda para o neuropediatra, né, a gente encaminha esse relatório com os resultados dos testes e as nossas observações, né, o que a gente pontua, para que ele possa fazer, então, fechar o diagnóstico, tá? Aqui no Brasil funciona assim. No Japão também, o diagnóstico é feito pelo médico japonês, através de uma consulta que às vezes a mãe ou o pai nem tá esperando, né? Não levou o filho por conta de uma questão de atraso, enfim. E aí a gente questiona muito, porque, assim, a avaliação do médico japonês é feita em Nihongo, a criança dentro de casa só ouve o português, vai para uma creche, né, brasileira, então não tem contato
assim, ok, ver televisão, comercial e tal, mas não tem uma estimulação para o desenvolvimento da língua japonesa. E de repente, né, o sensei lá no Japão fala, pega a pecinha aka. Para criança, aquilo não é vermelho, aquilo é vermelho, não é aka, né, não é kiro, não é shiro. E aí fica difícil dela ter a compreensão, mesmo tendo, né, às vezes a intérprete, a Tsuyako, particularmente, né, não é feita da melhor maneira. E felizmente, como eu digo, hoje eu sei que tem inúmeros projetos que fazem uma orientação mais direcionada, né, para a família. Que olham esse diagnóstico, que conversam com a família a respeito disso, porque é um papel. Claro, é bom a gente saber e ter o diagnóstico, sim, mas o que importa é como é que eu vou ajudar essa criança. O que eu posso fazer para que ela seja mais feliz? O que eu posso fazer para que ela possa ter autonomia, independência, que ela se desenvolva? E esse precisa ser o foco, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Ok, opa. Ok, né? Então, aí voltando, né, falando agora sobre a questão dos níveis. Então, de acordo com as características que essa criança, que essa pessoa, né, autista apresenta, ela tem uma classificação. Então, classificação do mais leve, né? É a criança que consegue ter maior capacidade de adaptação às circunstâncias, né? Em que os sintomas que aparecem, essas características, né, do autismo, são mais leves, né? São mais fáceis de lidar. Então, é uma criança que tem poucos comportamentos repetitivos, ela se adapta, ela consegue interagir, ela fala, ela se comunica, ela se expressa, mas em alguns momentos ela apresenta dificuldades dentro dessas 3 áreas. E aí a gente faz o diagnóstico dizendo que é uma criança que, com a estimulação, tem uma grande possibilidade de se adaptar tranquilamente ao meio, desenvolver as habilidades, ir para a escola regular, né, interagir com outras pessoas, fazer amizades e, né, inclusive ter um alto grau de estudo. Então, para essas pessoas que têm esses sintomas leves, é mais tranquilo, como, né, a própria qualquer doença que a gente, né, tem essa classificação leve, seja uma depressão, uma ansiedade, é que tem maior capacidade de adaptação e maior capacidade da estimulação, né, ser algo muito favorável e, enfim. Quando a gente fala, né, sobre um grau moderado, aí a gente tem um comprometimento maior, seja em qualquer uma das áreas, né, essa criança, ela tem uma dificuldade maior de adaptação ao meio, ela tem maior dificuldade para essa questão das mudanças, ela tem comportamentos repetitivos que são mais evidentes e que são mais constantes, né? Então, geralmente, né, os moderados, eles têm sim essa questão dos comportamentos repetitivos mais intensos, né? Por conta mesmo dessa autorregulação que ele precisa fazer, então ele busca essa válvula de escape através de algo sensorial. Como eu falei, eles são muito sensíveis, então tem, né, para cada um tem uma forma de expressar essa angústia, né, essa ansiedade, que é através então desses comportamentos repetitivos. Por isso que, às vezes, né, antigamente falava assim, não, para de bater palma, segura a mãozinha da criança, para de balançar e tal. Mas isso é muito complicado. A gente tem que conseguir fazer um ajuste, né, disso. Tentar substituir por um comportamento que é menos invasivo, tanto para o ambiente, né, porque às vezes a criança está lá dentro de uma sala de aula com vários outros amiguinhos, e aí ela começa a bater palma, então tira o foco, perde a concentração de todo mundo, né? Então tentar minimizar, e às vezes a gente vai tentar criar algumas substituições para que seja tanto a socialização quanto a forma que essa criança é tratada, né,
pelos pares, pelo ambiente que ela está, seja mais tranquila, tá? Então, ela, assim, né, a gente precisa ter esse olhar. Por isso que o terapeuta especializado, ele vai criar um pouquinho, né, assim, vai criar esse plano de terapêutico estratégico e específico para aquela criança, para tentar fazer com que ela realmente tenha uma qualidade de vida maior, tá? E o severo, então a gente tem aí, né, comportamentos que são muito difíceis, né, da gente trabalhar, mas também é possível. A gente consegue estabelecer, né, alguns comportamentos, ter algumas respostas, mesmo que outra área, seja de comunicação, seja de socialização ou de interação social, ou de comportamentos repetitivos, seja algo assim num nível muito alto. Não tem problema. Mesmo assim, é possível fazer uma intervenção. Talvez os resultados eles demorem um pouco mais para o severo e para o moderado? Sim, mas não significa que os resultados não vão acontecer, tá? E é por isso que precisa, sim, de muita paciência, de muita persistência. Eu sei que cansa, né? Mas o processo educativo de qualquer criança é cansativo. Mesmo de uma criança neurotípica, né? Tem horas que os pais falam, nossa, não aguento mais, estou muito cansada. Porque é todo dia, é o tempo todo. E com o autista não é diferente, né? Eu sei que tem algumas características, né, a mais, né, para se preocupar, mas é importante sempre acreditar na possibilidade, na capacidade da criança. Deixa eu ver aqui. Leigiane Fraga. Quando a criança foge e usa tudo para fazer slime, é isso? Pasta de dente, creme de cabelo, detergente, tudo mais um pouco, não para quieta. Essa agitação, né, Leigiane, por conta, acaba sendo também uma das características por conta de todo o funcionamento. Imagina assim, que para alguns autistas o funcionamento do cérebro é muito acelerado. Então, ela tem essa questão da agitação, ela tem essa questão da ansiedade, e aí ela vai, né, tentando buscar uma forma, né, de expressar aquilo, de gastar aquela energia. Então, assim, tem muitos autistas que gostam muito de correr. Você coloca num campo aberto, a criança corre. Você fala, como assim? Não cansa. Mas é uma forma dela tentar minimizar essa ansiedade e essa agitação. Então, né, essa questão de não parar quieta pode também estar relacionada à questão, né, a algo sobre a atenção, o foco, né, que às vezes não consegue estabelecer, mas é importante entender que, por exemplo, o slime é uma questão sensorial, né? Tem criança e tem gente que não gosta, mas talvez não sei se é o seu filho que você está falando, e fala para mim qual que é a idade, mas então para ele essa questão sensorial de algo mole, essa textura para ele é agradável, ele consegue se regular, né, fazendo isso. Então, assim, deixar disponível um slime para que ele possa, nos momentos que ele tem esse pico de ansiedade, de agitação, tentar regular, é importante, né? Claro que não é para ele utilizar tudo que tem na casa para fazer isso, mas ter, né, o dele, eu acredito que é uma possibilidade para que ele não use outras coisas, né? Então, que ele tenha ali o slime dele, porque é uma textura que agrada. E, como eu falei, é muito específico, é dele. Pode ser que outras texturas ele não goste, pode ser que outras coisas que sujem a mão ele não fique à vontade, mas se ele faz isso, né, com o slime, então é uma ferramenta que dá para ser utilizada, né, na questão da intervenção, né, e assim, não sei de que região que você fala, mas busque ajuda, né, profissional para te dar essas orientações. E depois, né, se você quiser me mandar mensagem para a gente conversar um pouquinho mais específico sobre o caso, né, pode me mandar através da página sem problema nenhum, tá bom? Bate uma mão na outra.
Essa questão também do comportamento repetitivo, como eu falei, né? Ela acaba sendo uma autorregulação, então, né, essa questão de ficar um pouco mais tranquilo, ou como um escape, né? Então, a criança, ela acaba... Bater a mão, bater palma é uma das características, mas existem diversas, né? E não que um autista só tenha uma, muitas vezes tem várias, né? Então bate a mão, faz o flapping de balançar as mãos assim, né? Ou a cabeça, gira, né? Os autistas gostam muito de girar, gostam muito daquela coisa de pegar a rodinha do carrinho e ficar e ver o movimento de giro, né? Alguns autistas, muitos na verdade, gostam, né, desse movimento, dessa estimulação sensorial para se acalmar. Então é uma das formas que ele utiliza para isso, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. A Márcia, a Kiko tá falando sobre a hiperatividade. Bom, a hiperatividade, ela é um outro transtorno, né, do desenvolvimento. Às vezes, a gente fala muito, como eu falei, do TDAH, né, o famoso. Então, o transtorno de atenção e hiperatividade. Nem toda criança que tem o transtorno do déficit de atenção é hiperativo, tá? São transtornos diferentes. Podem estar associados? Sim, podem estar associados, né? Mas a hiperatividade não é uma criança que tem energia. Toda criança tem energia. Toda criança gosta de brincar, gosta de correr, gosta de, né, bagunçar. Mas a hiperatividade é a dificuldade ou a incapacidade de estabelecer foco. Então, por mais que a criança goste de uma coisa que ela seja de televisão, seja do joguinho do videogame, seja, né, de desenhar, a criança, ela tem uma descarga de energia, né, no cérebro que não permite, né, um desequilíbrio ali, que não permite que ela consiga estabelecer esse foco. Então, ela tá fazendo uma coisa, de repente ela tá fazendo outra, ela não consegue se manter concentrada. Por isso que precisa também de uma intervenção para que essa criança consiga, por exemplo, ir para a escola, né, e aproveitar o conteúdo, né, que é passado. Vão precisar de estratégias diferentes para ela? Sim, porque inclusive a forma como ela aprende é diferente, a forma como todos nós aprendemos é diferente, mas para ela, para a criança hiperativa que tem essa dificuldade de prestar atenção e de estabelecer o foco e a concentração, então precisa de uma forma mais, às vezes mais dinâmica, para poder ensinar, né, para que ela possa aprender não só daquele modo tradicional de sentadinho na cadeira, que às vezes realmente ela não consegue, né, então não é uma coisa que ela faz porque ela quer, mas ela não tem esse controle. E então a hiperatividade, a principal característica é isso, é esse descontrole, essa falta de habilidade de manter-se concentrado, de manter o foco em qualquer atividade que ela esteja fazendo, tá bom? A gente pode fazer uma live sobre isso também, né? Sobre esses outros transtornos da infância. Certo? Mais alguma pergunta, gente? Então, né, só para fazer o resumão, diagnóstico de autismo. Tem que ser por um profissional especializado. Busquem ajuda, né? Eu sei que aí no Japão, como eu disse, vou ressaltar, existem centros, existem locais onde vocês podem ter ajuda em português, sem a necessidade, né, de um tradutor. Se você não acha na sua região, não sei, não conheço, nunca ouvi falar, me manda mensagem através da página, né? Então, vou colocar de novo, @psicóloga Juliana Nakazaki. Manda lá, oi Juliana, assisti sua live, né, aqui eu tô na cidade X, não consigo encontrar, né, eu tô percebendo que meu filho tá com algumas dificuldades, eu não sei se é normal, principalmente, né, pros pais de primeira viagem, eu acho que ele já tinha que estar falando, ele não brinca com a gente, né, ele começou a apresentar alguns comportamentos que eu não tô achando estranho, e aí eu faço orientação para vocês sem problema nenhum, tá bom? Contem comigo, procurem por ajuda, porque precisa desse direcionamento, né, para a família. E esse diagnóstico é muito sério, né, é muito significativo. Qualquer diagnóstico que a gente faz para uma criança precisa ter muito cuidado, porque isso impacta na família inteira, né, e mesmo que a gente às vezes demore para ter o diagnóstico, como eu falei, né, que vai ter outra live a respeito disso, é fundamental a intervenção precoce. Viu que alguma coisa não tá legal? Vamos buscar ajuda,
né? Para estimular essa criança e verificar o que está acontecendo. Diagnóstico é fechado sempre por médico, né? Para que a criança tenha acessos aí, isso aí tanto aqui no Brasil quanto no Japão, né? Mas que vocês não se fechem apenas nessa questão de diagnóstico, né? Que a gente consiga quebrar esse conceito que a gente tem de que o autista não é capaz, de que o autista não tem habilidades. Muito pelo contrário. Felizmente eu posso dizer com toda a propriedade de vários autistas que eu já consegui, com quem eu consegui trabalhar, que a gente conseguiu resultados assim maravilhosos. E também, né, nessa parte da intervenção precoce, na live do dia 30, eu vou falar sobre as possibilidades de intervenção terapêutica, porque tem várias, né, várias questões, várias ferramentas, vários métodos de atuação quanto, né, com os autistas. Então a gente tem o ABA, a gente tem o Jasper, a gente tem o Dear Floor Time. Então tudo isso a gente vai, né, eu vou explicar um pouquinho para vocês na live do dia 30. Na semana que vem tem live também falando sobre autismo, né? Toda sexta-feira desse mês de abril. Então hoje a gente tá falando sobre as características, né, e o diagnóstico de autismo. E depois a gente vai falar então sobre a família, né, que eu acho que é uma live que é super importante, espero que vocês todos participem, né, que eu vou falar algumas características e de algumas questões que estão muito relacionadas à família do autista, a questão do preconceito, a questão dos sentimentos, né, da família, que são super importantes, é bom validar esses sentimentos, né? Às vezes a gente fica um pouco culpado, eu tô me sentindo assim, tô cansado, acho que eu não vou fazer mais, vou desistir. Não vamos desistir não, né? E fazer esse acolhimento então para as famílias, né, e falar sobre essas questões de como a gente lidar, né, com um autista. Ok? Ficou alguma dúvida, gente? Tá tudo certo? Deu para entender um pouquinho, né? As características, que tem níveis, graus diferentes, né? Leve, moderado e severo. E cada um deles, e cada pessoa vai precisar de um planejamento terapêutico específico para desenvolvimento das habilidades, tá? E sempre uma equipe multidisciplinar. Então, psicólogo, fono, né, psicopedagogo ou pedagogo, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, também pode entrar, né, nessa lista de profissionais que atuam com um autista, né, como eu disse, porque cada um vai ter uma necessidade diferente. Então, muito obrigada pela participação de vocês. Midori Noda, muito obrigada pela explicação. Eu é que agradeço, né? Foi muito bom estar aqui com vocês. Já fazia um tempo que eu não estava fazendo as lives, mas agora a gente vai voltar, né? E o pessoal do Portal Me, novamente obrigado. Eles estão colocando aí, né, o link da minha página. Então, se quiserem fazer qualquer pergunta, manda uma mensagem, né? Que vai ser uma grande satisfação respondê-los. Uma ótima noite para quem tá no Japão, né? Bom final de semana. Cuidem-se. Sei que a gente ainda tá vivendo um momento muito delicado no mundo, né? Então tomem bastante cuidado com a saúde e nos falamos então na semana que vem. Um grande abraço. Obrigado para quem tá no Brasil também, né? Um ótimo dia, bom final de semana também e até semana que vem. Um abraço.